Olá, irmãos, olá, amigos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja no coração de cada um de vocês. Eu sou o pastor Edson Gonçalves e eu quero desejar a você um dia abençoado na presença do Senhor. Nós estamos iniciando neste momento a nossa leitura comentada dos textos que se encontram na Palavra de Deus nos 5 primeiros livros da Bíblia. Na cultura cristã são chamados de Pentateuco, e na cultura judaica de Torá. E nós estamos fazendo o nosso estudo no livro de Deuteronômio, ou Devarim. E nós iremos comentar no dia de hoje o texto que vai do capítulo 16, versículo 18, até o capítulo 21, versículo de número 9. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, seja bem-vindo. Se você já é inscrito também, seja bem-vindo. Deixe o seu like, o seu joinha, o seu gostei. Compartilhe este vídeo com todas as pessoas que você conhece para que este canal possa continuar nosso trabalho de divulgação da Palavra de Deus, meditando e trazendo vida para as pessoas que não têm vida, porque a Bíblia é o único livro que possui e pode trazer vida para as pessoas. Vamos então iniciar a nossa leitura no dia de hoje. A porção da Palavra de Deus que nós estaremos meditando no dia de hoje, como eu disse, do capítulo 16 de Deuteronômio até o capítulo 21, versículo 9, tem como título Shoftim, que significa juízes na cultura judaica. E o texto, ele começa no capítulo 16, versículo 18, falando primeiramente sobre a escolha dos juízes e dos mandamentos a respeito da criação de um sistema de liderança na terra de Israel, começando com a designação das cortes, dos juízes e dos oficiais em cada cidade. É importante nós observarmos que desta escolha ou dessa nomeação de juízes e oficiais, ela serviu para muitos outros povos tomarem o mesmo exemplo dos israelitas e bolarem as suas questões de justiça ou tratarem as suas questões de justiça da forma como os israelitas faziam. Nós temos aí ainda no capítulo 16, no versículo 21, a idolatria continua sendo algo que Moisés sempre trata como advertência ao povo. Então, após ele esboçar como que seria o processo de julgamento, ele fala a respeito do julgamento de um idólatra. E a Torá vai ensinar, aqui no capítulo 17, o que a pena de morte deve ser imposta a qualquer erudito que pronunciar uma decisão contra o grande tribunal que é chamado de Sinédrio, ou Sanhedrin, ali em Jerusalém, que seria uma corte de 71 juízes. Não importando o quanto sejam notáveis os eruditos envolvidos na disputa, ou seja, qualquer pessoa que falar contra o sinédrio, ele deveria sofrer uma pena de morte. Então, aí no capítulo 16, 21 até o capítulo 17, versículo 7, nós temos estas orientações de Moisés. No versículo 8 até o versículo 13, nós temos as orientações que os juízes deveriam ter quando estivessem julgando casos difíceis. Já no versículo
14, o povo judeu recebe ordens de requisitar um rei assim que estiver instalado lá na terra prometida. Mas eles deveriam ter o cuidado de escolher um rei que Deus escolhesse para eles, que Deus designasse para eles. No capítulo 18, nós temos relacionados alguns presentes especiais que deveriam ser dados aos Kohanim, ou seja, aos sacerdotes e dos levitas. No versículo 9, nós encontramos mais uma vez o povo sendo alertado com respeito a não seguir os costumes e práticas dos povos que viviam ali na terra de Canaã. Então, o povo de Israel deveria chegar, tomar posse daquelas terras, mas não deveria seguir, deveria resistir à tentação de seguir os deuses e as práticas daqueles povos que ali habitavam. No versículo 14, é descrita a verdadeira natureza da profecia e do profeta, com destaque para os versículos 21 e 22, quando é dada a orientação sobre como reconhecer um profeta verdadeiro ou uma profecia verdadeira. Olha o que diz o versículo 21 e 22. Mas talvez vocês perguntem a si mesmo: como saberemos se uma mensagem não vem de Deus? Se o que o profeta proclamar em nome do Senhor não acontecer nem se cumprir, esta mensagem não vem do Senhor. Aquele profeta falou com presunção. Não tenham medo dele. Então, é uma orientação que serve para nós hoje, quando reconhecemos ou não uma profecia. Se aquela profecia se cumprir, o profeta falou de Deus. Se a profecia não se cumpriu, significa que ele falou de si mesmo e não deve ser levado em consideração. No versículo de número 15, ali no capítulo 19, nós temos a repetição das leis a respeito da confirmação de um ilícito qualquer, que deveria ser feito na presença de duas testemunhas. Então, da mesma forma que era feito naquela época, nós podemos fazer hoje. Tem algum litígio, alguma situação que algumas pessoas tramaram, ou alguma coisa que precisa ser resolvida? Chamam-se duas testemunhas, duas ou três testemunhas, e estas duas ou três testemunhas vão confirmar ou não aquela acusação que foi feita. No capítulo de número 20, nós encontramos a Torá, ou a lei que Moisés recebeu de Deus, falando a respeito de vários aspectos da conduta da nação de Israel durante a guerra, dizendo que eles não deveriam temer os inimigos e relacionando aquelas pessoas que estão isentas também do serviço militar. Deveria-se primeiro dar ao inimigo a oportunidade de paz. E o povo judeu deveria ter o cuidado para não destruir nenhuma árvore frutífera durante a batalha. No capítulo 21, nós temos então o encerramento da porção, concluindo com o caso do assassinato não resolvido e o ritual chamado de Eglá Anufá, que seria a novilha do pescoço quebrado, que serve como expiação para o povo das cidades vizinhas por eles não terem visto o assassinato. Então aqui tem toda uma orientação que é feita para que estas pessoas sejam inocentadas do ocorrido. Dentre as diversas lições que podemos tirar, vamos ver algumas coisas
nós podemos entender dentro dessa porção daquilo que foi falado para nós. Ali em Deuteronômio, capítulo 16, versículo 20 e 17, até o versículo, capítulo 16, versículo 20 e capítulo 17, versículo 11. Vamos dar uma olhada nesse texto aqui para a gente poder descobrir o que nós podemos aprender de interessante nesta porção. O capítulo 16, versículo 20, diz assim: sigam única e exclusivamente a justiça, para que tenham vida e tomem posse da terra que o Senhor, seu Deus, lhe dá. E o capítulo 17, versículo 11, diz assim: procedam de acordo com a sentença e as orientações que eles lhes derem, tá se referindo aos juízes. Não se desviem daquilo que eles determinarem, nem para a direita, nem para a esquerda. Vamos então ver o que isso pode ser tirado para nós nos dias de hoje. Então, são dadas orientações para que os juízes sigam a justiça e ensinem ao povo exatamente o que estiver na lei, exatamente o que estiver na Torá. E o povo deveria seguir fielmente estas orientações. Quando nós lemos o texto de Mateus, no capítulo 22, versículo 29, Jesus diz assim, abre aspas, Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. E em João, capítulo 5, versículo 29, Jesus fala novamente, abre aspas, examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam, fecha aspas. Essas orientações não são claras, tanto em Deuteronômio quanto no livro dos escritos nazarenos, nos livros do Novo Testamento. As escrituras, elas são a base para qualquer tomada de decisão, em qualquer situação, qualquer litígio, qualquer dúvida. As escrituras, elas são a base para que a gente possa tirar e tomar as nossas decisões. E naquela época, deveria ser seguida. E hoje, da mesma forma, se as leis forem seguidas à risca e o conhecimento de todos, a possibilidade da justiça ser feita efetivamente fica muito mais fácil. Então, quando todos conhecem o que diz a lei e quem julga, julga de acordo com o que a lei fala, fica fácil de encontrar justiça. E aí nós vemos que a palavra de Deus, ela deve ser a base e nós devemos conhecer o que diz a palavra. Porque conhecendo o que diz a palavra, nós vamos ter condições de conhecer sobre, primeiramente, a pessoa de Jesus, que nos ajuda a trilhar por caminhos que sejam caminhos retos, seguros, e mesmo que nós sejamos perseguidos por causa da justiça, nós seremos bem-aventurados. Por quê? Porque é aquele que prometeu, Jesus prometeu que, mesmo que sejamos perseguidos por causa da justiça, nós seríamos bem-aventurados. Por quê? Porque nós estamos cumprindo o que diz a lei e ele é fiel em cumprir aquilo que está na sua palavra. E ele fala ainda que mesmo que todas as coisas passem, a palavra de Deus nunca passará. Então, eu quero te incentivar agora, você, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, eu quero te incentivar a buscar a orientação da palavra de Deus. Eu quero te incentivar a ler a Bíblia. Não só ler a Bíblia, eu quero te incentivar a meditar na palavra de Deus. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela tem resposta para todas as nossas questões. Se você não encontrar uma resposta
para alguma das suas questões, pode ter certeza de uma coisa: o problema não está na Bíblia. O problema está na forma como nós ou como qualquer pessoa esteja buscando essas respostas. E isso só vai acontecer de forma errada se nós não tivermos condições de buscar ou de fazer um estudo na Bíblia de forma correta. Existe uma mensagem que é falada que a Bíblia ela deve ser meditada e estudada, não só apenas lida, mas meditar e estudar. E é por isso que lá em Josué, no capítulo 1, Deus fala para Josué para que ele medite na palavra, medite na lei, dia e noite, para não desviar o seu caminho. E quando nós fazemos isso, quando nós meditamos na palavra, nós temos o norte a seguir, nós temos um caminho livre, um caminho já demarcado para nós andarmos. E aí, podemos ter certeza, quando assim fizermos, quando nós trilharmos os caminhos que a palavra de Deus nos orienta, buscando auxílio e orientação, nós vamos alcançar todas as respostas que estivermos procurando. Porque quem garantiu isso é aquele que tudo sabe. Eu quero fazer uma oração com você nesta hora. Senhor Deus e Pai, graças te damos, Deus querido, porque observamos que o povo de Israel recebeu orientações para seguir a palavra de Deus. Eles receberam toda a orientação para cumprir a palavra, não só seguir. Para que eles pudessem chegar nessa conclusão, para que eles pudessem chegar neste estado, Moisés gastou tempo explicando, lendo, orientando, ensinando o povo sobre a Bíblia. Então, dá-nos este coração de Moisés, dá-nos esta disposição para cada dia mais buscar a leitura da palavra, buscar a meditação na palavra, buscar as orientações, fazer perguntas certas e ter as respostas certas de todas as nossas dúvidas. Essa é a oração que fazemos, agradecidos a Ti por nos garantir que na palavra de Deus nós temos a resposta para todas as nossas dúvidas. Essa é a oração que nós fazemos, agradecidos a Ti, no nome do Senhor Jesus. Amém. Na próxima semana, nós estaremos comentando o texto de Deuteronômio, do capítulo 21, versículo 10, até o capítulo 25, versículo 19. Você é nosso convidado para, durante a semana, fazer esta leitura e acompanhar conosco os comentários que serão feitos na próxima semana. E não esqueça de deixar também o seu comentário, porque o seu comentário, a sua crítica, a sua sugestão, ela vai ser de grande valia para que nós possamos aperfeiçoar a nossa transmissão e assim a palavra de Deus continuar sendo ministrada a todos os corações. Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a vida da tua família. Essa é a nossa oração no nome do Senhor Jesus. Amém.